Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, sou pastor distrital e é um privilégio podermos juntos adorar ao Senhor de forma virtual, com a certeza de crer e estar entre nós um Deus real, que nos ama de verdade e que deixou em Sua palavra exatamente este registro, o registro do seu grande amor por cada um de nós. E eu espero que você esteja nesta noite com a oportunidade de ter a sua Bíblia em suas mãos para mais um estudo especial que estamos fazendo nestas semanas, onde juntos temos aqui recapitulado, estudado o livro O Grande Conflito. A certeza de que Deus está no controle da história de todos nós e que sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos também onde iremos chegar. Então, por favor, se você ainda não tem a edição condensada, chamada também missionária, ou a edição completa, você pode baixar no link do vídeo tanto no Zoom quanto nas páginas do Facebook. Você pode baixar a versão em PDF ou ainda em audiolivro. Isso mesmo. Enquanto você está aí nas suas atividades, quem sabe dirigindo ou até mesmo limpando a sua casa, trabalhando, você pode colocar ali o fone de ouvido e estar então ouvindo aqui a leitura dos capítulos que estão relacionados aqui no nosso estudo. Hoje vamos estudar o capítulo de número 23. E enquanto também você tem a oportunidade de estarmos neste culto de adoração ao Senhor, você pode também compartilhar esta maravilha que é o estudo do livro Grande Conflito aí nas suas redes sociais. Então, você pode fazê-lo através do link do Zoom, que está disponível no chat, ou, se você preferir, você pode usar também o link que está disponível nas páginas do Facebook, né? Você copia o link da página que você está assistindo e você pode então ter condição de colocar este link exatamente no seu perfil pessoal. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou colocando o link da nossa página aqui da Igreja de Framingham, para que nós possamos compartilhar esta transmissão na minha página pessoal. E você pode fazer a mesma coisa, convidando então seus amigos, convidando as pessoas das suas mídias sociais para que possam acompanhar conosco a nossa transmissão. Muito bem, vamos fazer aqui uma breve oração e, na sequência, louvarmos juntos o nome do nosso Deus. Hoje temos um tema extremamente especial. Não é? Todos são especiais, mas certamente, para quem sabe, para algumas pessoas, seja a primeira vez que vão ouvir a respeito do santuário. Este é o capítulo 23, o santuário celestial como sendo o centro da nossa esperança. Então, hoje, este é o tema que iremos abordar no capítulo 23 do livro Grande Conflito. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, pelo dia de vida que nos concedeu. Estamos já às mais de 7:30 da noite aqui na costa leste dos Estados Unidos, mais de 8:30 no Brasil, mais de 10:30 no Cabo Verde. Onde quer que esta mensagem chegue através da internet, que ela possa levar a certeza da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos a tua força, permita que tenhamos neste ambiente virtual a certeza real da sua presença em nossa vida, iluminando nossas mentes para o estudo da tua palavra. Ajuda-nos, aceita nosso louvor, nossas orações e que ao final desta transmissão, mais uma vez, sejamos confortados e transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a louvar a Deus conosco neste momento.
um hino que é 100% adventista do sétimo dia. Foi, inclusive, escrito e composto por um adventista do sétimo dia enquanto ouvia um sermão sobre o juízo. Este autor em particular tinha este dom. Ele ouvia sermões e, quando o pregador terminava o sermão, ele entregava a letra e a música para que esta pessoa pudesse então receber como um presente a sua pregação musicada e feita em poesia para o louvor. Então, vamos cantar do Novo Inário Adventista, o hino número 430, O Juízo. Louvemos a Deus e daqui a pouco, então, estaremos juntos novamente. O juiz se assentou, abriram-se os livros. Quem dentre nós subsistirá? Pois as ações e os pensamentos, nosso juiz mostrará. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. O juízo iniciou-se pelos que dormem, e logo aos vivos passará. Sim, pela fé, Jesus advogado a todos nós defenderá. Quem haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. Oh, como será perante o juízo nossas ações à luz virão, quando soar a voz dos livros. Qual há de ser a decisão? Haverá de subsistir? Qual há de ser a decisão? Só pelo sangue do Cordeiro receberemos salvação. A certeza que eu e você podemos ter de que verdadeiramente seremos julgados por um justo juiz e somos defendidos por um advogado extraordinário, Jesus Cristo, o justo. Então, não há como eu e você termos medo deste julgamento. Certamente o Senhor irá cumprir a sua promessa, irá perdoar os pecados de todos nós, a fim de que possamos de fato ter este encontro com Ele
e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Muito bem, eu gostaria nesta noite de convidar nosso irmão Manuel Nascimento. Irmão Manuel, ancião da nossa igreja de Patáquia, eu posso convidá-lo para fazer uma oração intercessora neste momento, pelos nossos irmãos, nossas irmãs, pedidos e agradecimentos que estejam nos corações de cada pessoa nesta noite, tendo então a oportunidade de podermos, de fato, crer, não é? Nesta intercessão que Cristo faz no santuário por todos nós. Obrigado, irmão Manuel. Boa noite. Boa noite. Vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, nós te damos graça porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vitória, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio e também muito obrigado por ter dado Cristo Jesus para morrer na cruz de Calvário para salvar a cada um de nós. Querido Pai, nós queremos pedir uma bênção muito especial nesta noite sobre as pessoas que se encontram passando por dificuldade de saúde ou de financeira, de qualquer tipo, que o Senhor esteja presente na vida de cada um deles, Senhor. Também, Senhor, estamos dando continuidade ao estudo desse livro Grande Conflito. Hoje nós temos um tema bastante complexo, Senhor, que às vezes nós temos que prestar muita atenção para poder entender o que é que o Senhor quer nos dizer através dessas profecias que passaram. Por isso, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor também instrua o seu servo que terá de expor a palavra para as 3 igrejas, Senhor. Abençoa a igreja de Framihan, abençoa também a igreja de Siconque, de Pataque, e abençoa cada pessoa ao redor deste mundo que estão assistindo nesse momento. Sei que muitas pessoas estão assistindo do Brasil, também de Cabo Verde, daqui e de várias partes deste mundo, Senhor. Por favor, permite que a tua graça alcance a todos. Nós te suplicamos essas bênçãos, não porque merecemos, mas temos meros sagrado Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você e a irmã Carol. Muito bem. Juntos, então, vamos reiniciar a nossa jornada, né? Após a pausa da Semana Santa que tivemos semana passada. Então, eu espero que você esteja em dia aí com a leitura, um capítulo por semana, não é difícil, e assim você tem condição de absorver melhor a mensagem. Vamos dar uma boa noite para a Maécia, para nossa irmã Esther, Carline e Mauro, e Marcos, perdão, e William e Miguel, Carol e Manuel, Anarlis, Will e William. Também temos aqui um iPhone, geralmente esse iPhone é a irmã Lacir, não sei. Temos aqui 3 iPhones sem identificação e um Zoom. Então, sejam bem-vindos, que Deus abençoe todos vocês. Nossa irmã Belmira também está aqui. E querida Maria de Oliveira de Siconc também, aqui pela página de Framingham, nossa irmã Dona Vieira, ali de Fall River, que Deus esteja com você. Pela página de Seekonk, nós temos aqui o querido casal Simões, Gilda e Pedro Simões, de New Bedford, Gorete, direto da Flórida, que Deus esteja com você, Célia Alves, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Natália, aqui de Massachusetts, que Deus esteja com você e o Tom, Natália, Maura Carvalho, lá em Benevides, no Pará. Nossa irmã Laurença Lopes, também em New Bedford, seja bem-vinda. José Santos está com a gente também. Deus esteja com você, José e família. Nosso querido Peterson. Rosângela Santos também conosco, Campo Grande, Mato Grosso. O Márcio Barateiro está com a gente aqui, seja bem-vindo. Rosângela Santos, direto de Bragança, no Pará. Ah, sim, Márcio. Claro, irmão da Michele, filho da dona Maura, que Deus esteja com você. Um grande abraço, que bom que você está conosco, viu? Temos aqui Marcos Alexandre também, Lúcia Medeiros, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem aproveitar os comentários aí do Facebook ou aqui o chat do Zoom para compartilhar os seus pedidos de oração. Irmã Antônia. Que bom, irmã Antônia, muito obrigado, viu? Seja bem-vinda. Raquel de Framingham. Que bom, Raquel. Obrigado também por se identificar aqui. E vocês, durante a mensagem,
querendo compartilhar algum pedido, algum agradecimento de oração por escrito, após a transmissão, eu leio todos os comentários em todas as páginas aqui no Zoom também e coloco aqui no meu caderninho de oração, tá bem? Então, mesmo que eu não consiga visualizar, porque estarei usando aqui o PowerPoint, vocês podem deixar registrados os seus pedidos, agradecimentos, que após a transmissão eu copio todos eles aqui neste caderno, tá bem? Muito bem, meus queridos. Deus seja louvado pela vida de todos vocês e vamos então iniciar novamente aqui a nossa jornada. Ah, Jaque de Fortaleza, que estava pela manhã, voltou aqui. Que bom, Jaqueline. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Deus esteja com você, direto de Fortaleza. Maravilha. Ceará, que coisa boa. Gosto muito de falar Ceará porque lembro meu pai, meu amado pai, Pedro Longini Araújo, que nasceu lá no estado do Ceará. Que Deus abençoe vocês aí, tá bem? Muito bem, vamos então compartilhar, pedir licença a vocês aqui para poder compartilhar nossos slides, não é? Que sempre a gente prepara. Peço até perdão que durante o hino, sem querer, eu abri e ele acabou interrompendo a letra do hino. Acontece ao vivo, né? Então, mas já estamos aqui, já preparados para compartilhar. Deixa eu só ver a minha colinha aqui, está tudo certo. Eu deixo o celular numa das páginas do Face para eu poder acompanhar como está o Facebook. Tá tudo certinho. Muito bem, meus queridos. Que Deus esteja conosco. Espero que você tenha a oportunidade de ter aí uma Bíblia, de ter também uma caneta marca-texto, tá bem? Se você, como a Jaqueline, de repente está assistindo o nosso culto pela primeira vez, Jaqueline, eu sempre incentivo vocês a terem uma Bíblia e também uma caneta marca-texto para que vocês possam destacar os textos que estamos estudando e também um bloquinho aí para poder anotar aquilo que é importante para vocês. É um desafio, é um conteúdo muito profundo. Até agradeço o irmão Manuel na oração, ele mencionou, não é? Que de fato é algo que a gente, por exemplo, na faculdade de teologia, estuda durante 6 meses. E eu tenho aqui pouco mais aí de 30 minutos para poder compartilhar com vocês. Mas que Deus nos ajude, nos ilumine e certamente outras oportunidades também irão contribuir para que nós possamos aprofundar este estudo. Eu coloquei na descrição do vídeo de hoje um pequeno documentário sobre um dos pioneiros adventistas chamado Iran Edson. Então, depois que, se você já assistiu, eu havia divulgado pelo WhatsApp também, mas se você não viu ainda, após a mensagem, tire aí 5 minutinhos para assistir este vídeo que está aí, o link está disponível tanto no Face quanto aí no Zoom, este link relacionado a este personagem que vai ter um destaque especial hoje, Iran Edson, um dos pioneiros do movimento adventista, ok? Muito bem. Vamos então avançar aqui no nosso estudo, recapitulando o tema de 15 dias atrás, não é? A quarta-feira de março que nós estudamos, se eu não me engano, 20 de março, foi há 15 dias atrás, onde estudamos então o capítulo 22, tratando daquelas profecias alentadoras, a certeza então de que haja o que houver, seja o que venha pelo futuro, e nós sabemos que o futuro virá com uma tremenda perseguição religiosa, né? A falta da liberdade religiosa para que eu e você possamos, entre outras coisas, obedecer aos mandamentos de Deus. Então, nós temos que entender que a profecia nos aponta que, além do sofrimento, está o nosso encontro pessoal com Jesus, a volta de Cristo. Então, as profecias nos dão a garantia de que vale a pena, sim, avançarmos, haja o que houver. Abatidos por verem frustradas as esperanças após o desapontamento, não é? Aquele grupo de pelo menos 50 mil pessoas que aqui na América do Norte, através então da pregação do movimento milerita, aguardavam a volta de Cristo em 22 de outubro de 1844, e agora este evento não aconteceu. Então, aquele grande grupo acabou se dispersando, muitos abandonaram a fé, muitos continuaram movimentos de marcação de datas para a volta de Jesus,
mas um pequeno remanescente, unicamente pela fé em Deus e em Sua palavra, eles agora se uniram como pioneiros de um movimento que viria a se chamar Igreja Adventista do Sétimo Dia. E tornar essa questão do advento, advento tem que ver com o advento de Cristo, adventista, crê na volta de Jesus. Então, esse pequeno grupo, esse remanescente, que significa literalmente resto, não é? Aqueles poucos ali que se detiveram em se debruçar de novo na Bíblia, na oração, para saber o que havia acontecido de errado. E essa é a postura correta. A única maneira segura de proceder para estes pioneiros era reter a luz que já haviam recebido de Deus e apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando, vigiando pacientemente, a fim de receber mais luz. Uma lição prática para todos nós hoje. Mas depois de todo esse período, né, passado de 1844, a lição é a mesma. Por favor, meu irmão, minha irmã, oração e estudo sincero da Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, por favor. Hebreus capítulo 10, verso número 35. São 180 anos já passados desde esta decepção, não é? Vamos completar em outubro desse ano. Enquanto damos uma boa noite para mais pessoas da querida família do Márcio. Agora a sua irmã Shirley, que está conosco também, e a sua irmã Michele. Então temos a mãe e 3 filhos aqui que nos assistem da mesma família. Que Deus esteja com vocês, incluindo a Olga Pacheco também. Deus te abençoe, Olga. José Francisco Dias, direto de Mojimirim, São Paulo. Grande abraço, meu querido amigo. Hebreus 10, a partir do verso 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Por favor, esses versos eu já pedi há 15 dias atrás e peço de novo. Ó, pegue a caneta marca-texto aí e destaque na sua Bíblia. Estes versos são extremamente importantes. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Você crê? Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Deus seja louvado, meus queridos irmãos e amigos. Não devemos desanimar diante de tantas lutas e provas. Foi assim com os pioneiros do advento. Vai ser assim comigo e com você no tempo do fim. Devemos nos manter fiéis à palavra, fiéis à promessa, e ele vai cumprir como cumpriu tudo até aqui. Muito bem. Recapitulado o contexto do capítulo 22, avancemos para o estudo desta noite, capítulo 23, o santuário celestial, centro de nossa esperança. Entre parênteses está o título na edição condensada ou missionária, O Santuário, que é um resumo da edição completa. Muito bem. A passagem que, mais do que qualquer outra, havia sido tanto a base como a coluna central da fé no advento, foi esta. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel capítulo 8, leitura do verso 14. E se este verso não está destacado aí na sua Bíblia, destaque. Daniel capítulo 8, leitura do verso 14. Esta, mais do que qualquer outra, foi então a base, a coluna central para que houvesse este movimento de pregação ali no século XIX, não é? A respeito da volta de Cristo, nos idos de 1840. E ele me disse: eu estou usando nestes sermões a Nova Almeida atualizada, ok?
tradução Nova Almeida atualizada. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado. Ora, meus queridos, era esta profecia que era repetida por milhares de lábios, aqui na América do Norte em especial, nos idos de 1843, 44. Aqui vocês têm uma foto que eu já mostrei numa mensagem anterior de uma reunião campal de pessoas de todas as placas de igrejas que vocês possam imaginar, metodistas, batistas, presbiterianos, pessoas que agora, ao ouvirem os sermões a respeito da breve, da iminente volta de Jesus, primeiramente calculado para o 1843, mas depois ajustada a conta, outono de 1844, 22 de outubro de 1844, esta profecia das 2.300 tardes e manhãs, e você já aprendeu, em profecia, dia corresponde a ano, portanto, tarde e manhã corresponde a 24 horas, um dia, e um dia, na profecia, é igual a um ano. Então, quando falamos 2.300 tardes e manhãs, estamos falando de 2.300 anos. Portanto, à época do auge desta pregação, 1843, 44, esta profecia era a senha da fé daqueles que criam na volta de Cristo em seus dias. Todos sentiam que dos acontecimentos nela preditos dependiam suas mais brilhantes expectativas e as mais acariciadas esperanças. Ficara demonstrado que esses dias proféticos terminariam no outono, estamos falando do hemisfério norte, não é? Estados Unidos, no outono de 1844. Em conformidade com o resto do mundo cristão, os adventistas admitiam nesse tempo que a Terra, ou alguma parte do planeta, à época, era o chamado santuário. Nós já estudamos anteriormente também este equívoco a respeito do local do evento de 22 de outubro de 1844. Corria no pensamento comum do cristianismo, especialmente aqui nos Estados Unidos à época, de que o santuário que está sendo aqui referido em Daniel 8,14 correspondia ao planeta Terra ou a alguma parte do planeta Terra. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação do nosso planeta, através do fogo e enxofre do último grande dia, e de que ocorreria por ocasião do segundo advento. Conforme a Bíblia descreve no Apocalipse, não é que no advento de Cristo você tem então o consumo, a purificação do planeta através de fogo e enxofre. A ideia comum do cristianismo é que esta purificação seria exatamente este momento, o advento de Cristo e o fogo e o enxofre purificando a terra como sendo o santuário apontado de forma equivocada ali em Daniel 8,14. Daí então a conclusão: Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Porém, como sabemos, Cristo não veio. E este é um dos jornais da época. Cristo não veio. O dia 22 de outubro amanheceu, transcorreu normal, as pessoas na expectativa e o Senhor não apareceu. Muito bem, para aqueles que ainda eram fiéis, eles tinham uma certeza e uma convicção. A palavra de Deus não falhou. Onde então estava o engano a respeito do que deveria acontecer, mas aparentemente não aconteceu? Se a palavra de Deus é infalível, onde estava o engano a respeito de 22 de outubro de 1844? Muito bem, tomando como ponto de partida o decreto de Artaxerxes, no ano 457 a.C., quando ele então decreta
que Jerusalém deva ser reconstruída, restaurada, a partir deste evento profético, o decreto de Artaxerxes orientando e ordenando a reconstrução de Jerusalém, todos os demais eventos que são preditos, especialmente em Daniel 9, 25 a 27, se aplicaram de maneira harmônica. Então, a questão relacionada às 70 semanas determinadas sobre os judeus, a questão de Jesus se tornar o Messias no ano 27, a sua morte no ano 31 e, finalmente, o apedrejamento de Estevão no ano 34, o que abre a questão do evangelho como sendo não mais uma exclusividade para os judeus, 70 semanas, mas sim agora pregada para todos os gentios. Na sequência, nós temos todo o processo também, em especial da Idade Média, a Idade das Trevas, que foi a pauta do nosso estudo no início desta jornada, e o final desta conta, 2.300 anos, em 1844. Então, todos os eventos desse processo aconteceram de maneira harmoniosa, exceto o evento que havia sido entendido que aconteceria em 1844. Do que estamos falando? Eles esperavam a volta de Cristo, só que só essa parte não aconteceu. Deus, porém, estivera, meus queridos irmãos e amigos, dirigindo o seu povo no grande movimento adventista. O seu poder e a sua glória haviam acompanhado aquela obra, e ele não iria permitir que aquela obra fosse finalizada em trevas e desapontamento. Meu irmão, minha irmã, pega a visão aí, presta bem atenção. Deus nunca abandona o seu povo à ignorância, às trevas, à tristeza. Na realidade, ele não permite que a sua promessa seja atacada, vituperada, como sendo simplesmente ou rotulada como uma, digamos, uma excitação fanática. Deus não iria permitir que o seu povo fosse ridicularizado. Olha aí, tá vendo? Esperaram, esperaram, esperaram e não aconteceu nada. O povo de Deus não ficaria nesta amargura. Com fervorosa oração, os que realmente estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, repito, a maioria desistiu. E eram cerca de 50.000 pessoas à época. A absoluta maioria abandonou a fé e passaram até agora a ser inimigos daqueles que continuaram fiéis. Mas uma pequena minoria se dedicou à oração e ao exame mais detido das Escrituras para descobrir onde estava o erro. Como não pudessem ver engano algum nesta fórmula das contas, as contas e os períodos estavam corretos. O ponto de partida e o ponto final da profecia corretos do ponto de vista do cálculo profético. Então, eles foram levados, motivados a avaliar a situação do santuário. Ora, se a questão que envolve todos os pontos do cálculo das datas e os eventos das datas estão corretos, vamos avaliar de forma mais demorada o assunto do santuário. Aprenderam nas suas pesquisas, e aqui pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, que não existe nas escrituras nenhuma prova que apoiasse a ideia popular daquele período de que a terra fosse o santuário. A partir do momento em que eles se debruçaram com mais oração e mais atenção em cima dos textos bíblicos, eles finalmente descobriram: não havia apoio para a ideia na Bíblia de que o planeta Terra fosse o santuário.
Porém, na Bíblia, acharam uma uma completa explicação do assunto a respeito do santuário, quanto à sua natureza, quanto à sua localização, quanto aos serviços do santuário, sendo então o testemunho dos escritores sagrados tão claro e amplo que punha o assunto acima de qualquer dúvida. E é assim conosco também, meus queridos. Não se permita ter dúvidas a respeito da Bíblia. A Bíblia explica a si mesma. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, afirma o seguinte: abra, por favor, a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 5. Hebreus, leitura do capítulo 9, e por favor, destaque estes versos. Se você não tem a marca-texto, pega uma caneta comum mesmo, uma régua e grife os versos. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 1 até o 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Aqui tem uma coisa importante, esta palavra também já dá a ideia de que nós teríamos mais de um santuário. Pega a visão aí. Estamos falando deste que está na tela, o santuário terrestre. Mas o apóstolo, ao descrever, diz também. Se diz também, é porque havia um outro. Mas vamos adiante. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da propiciação, chama-se o Santo Lugar. Verso 3: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ou Santíssimo. Então, notem, esta tenda, literalmente o nome tabernáculo, significa tenda, ok? Barraca mesmo, literal. E esta barraca, esta tenda, tinha dois ambientes: o ambiente santo e o ambiente santíssimo. Verso 4: ao qual pertencia um altar de ouro puro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o cajado de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Propiciatório é exatamente o lugar ali de intercessão. A tampa da arca é chamada de propiciatório. Mas destas coisas não falemos agora com mais detalhes. Então, aí está o apóstolo Paulo exatamente descrevendo o santuário. E o santuário que ele está se referindo era exatamente o santuário construído por Moisés, em meio ao acampamento dos israelitas no deserto, por ordem de Deus. E este local era a morada de Deus com seus filhos e filhas. Abra sua Bíblia em Êxodo 25, verso 8, por favor. Por favor, abra a Bíblia. É importante. Êxodo 25, verso 8. E farão para mim um santuário para que eu possa fazer o quê, meus queridos? Para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, amigos queridos, o santuário é um dos principais instrumentos divinos para nos ensinar o significado do evangelho. No santuário ou tabernáculo, o Criador do universo, João capítulo 1, versos 1 a 3, humilhou-se para habitar entre pessoas que não tinham um lar, não tinham um teto e eram peregrinos no deserto. Pega a visão, meu irmão. Olha só que coisa extraordinária. O Deus criador de tudo, o Deus infinito que não conhece limitação, ele escolheu se humilhar e se limitar para viver entre um povo sem teto, um povo que estava em meio ao deserto, errante, e ele fez questão de habitar entre eles.
No jardim do Éden, o pecado rompeu o relacionamento face a face entre Deus e a humanidade. E desde que o pecado rompeu nossa relação face a face com Deus, passando ali pela libertação de Israel no Egito, Deus tomou a iniciativa de trazer a humanidade de volta até a sua presença. Você diz amém? Deus faz questão de se relacionar com miseráveis como eu e você. Por isso o santuário, para que ele pudesse estar entre nós, suas criaturas, nós que o negamos, nós que o desprezamos, nós que somos indiferentes, nós que preferimos o pecado à sua vontade, e ele fez questão de estar entre nós. Esta é a mensagem do santuário. Queridos, o santuário testifica este incessante desejo divino de habitar entre o seu povo, querida Silvana. Este é o Deus que está conosco. Ele quer habitar entre nós. Depois da localização exata, então, deste santuário no deserto, finalmente, depois que os hebreus, então, tiveram o seu santuário em Canaã, o tabernáculo, a barraca, ela foi substituída pelo majestoso templo de Salomão, que, conquanto fosse uma estrutura permanente e de uma escala extremamente maior, o Templo de Salomão conservava as mesmas proporções e era guarnecido de maneira semelhante. O templo, apesar de ser uma das maravilhas do mundo antigo, ele respeitava as características que foram pedidas por Deus. Todos nós sabemos que este templo foi totalmente destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era. Queridos, o santuário, pega a visão aí, o santuário, este santuário terrestre, foi o único que existiu no planeta Terra, do qual a Bíblia faz alguma menção. Depois que a tenda foi substituída pelo templo, a Bíblia nunca mais fez referência a um outro santuário. Declarou o apóstolo Paulo ser este o santuário do primeiro concerto. Lembram-se que nós lemos lá quando ele afirma também, ok? Mas será que existe então um outro santuário? Se na terra a Bíblia afirma que só houve esse, e Paulo faz a referência de também, qual seria o santuário do novo concerto? A tua Bíblia e a minha Bíblia respondem. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 5, por gentileza. Abra a palavra de Deus, livro de Hebreus, nós cremos que foi escrito pelo apóstolo Paulo, Hebreus, capítulo 8, versos 1 a 5. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o ser humano. Olha que coisa extraordinária! Um tabernáculo, um santuário feito por Deus, não por seres humanos. Verso 3: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Verso 5: esses ministram em figura e sombra de coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Meus irmãos e amigos,
com todo carinho, vocês não vão ouvir uma mensagem como esta em outros segmentos cristãos. A pregação e aceitação da verdade do santuário celeste é algo que só a Igreja Adventista divulga. Por isso a importância deste conteúdo para a sua vida. Notem, o apóstolo é bem claro, a Bíblia revela o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi fundado pelo homem, construído por Moisés. E o santuário que acabamos de ler, Hebreus 8, 1 a 5, foi fundado pelo Senhor e não pelo ser humano. Você crê? Estamos falando de uma obra divina e que serviu de modelo para aquele único santuário terrestre construído por Moisés. No santuário terrestre, os sacerdotes humanos efetuavam o seu culto. No santuário celeste, Cristo, o nosso sumo sacerdote, ministra à direita de Deus, um santuário que esteve na terra e outro santuário que está no céu. Esta é a verdade bíblica. A serva do Senhor, eu uso a paginação da edição completa. Na página 414 do capítulo 23, ela diz o seguinte: o santuário do céu no qual Jesus ministra em nosso favor é o grande original. Original de qual? Daquele que Moisés construiu. Por isso, quando nós lemos a abertura em Hebreus 9, 1 a 5, que Paulo afirma também, já era a referência para este, o celeste. O terrestre é uma cópia do que está no céu. Faz sentido para você? O santuário que Moisés construiu e que depois serviu também de molde para o grande templo de Salomão, este santuário é uma cópia do santuário que está no céu. O santuário do céu, no qual Jesus ministra em nosso favor, é o grande original de que o santuário construído por Moisés foi o quê? Uma cópia. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do templo celestial em que Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, no livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve Apocalipse 8, 3 a 5. Abra sua Bíblia e marque estas passagens, por favor. Apocalipse 8, 3 a 5. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Altar. Você viu aí? Altar. Mais uma vez a Bíblia confirmando o ambiente de adoração, o santuário celeste. Com essas e outras passagens bíblicas que, obviamente, o tempo não nos permite ler, os pioneiros adventistas encontraram prova indiscutível da existência de um santuário no céu. No templo celestial, morada de Deus, acha-se o seu trono, estabelecido em juízo e em justiça. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual toda a humanidade é provada. A arca, que está coberta pela tampa chamada propiciatório, diante do qual Cristo, pelo seu sangue, pleiteia em prol de cada um de nós, seus pecadores. Muito bem, já temos uma parte aqui resolvida, a realidade de um santuário no céu. Mas o que Daniel 8,14 quis dizer a respeito da purificação? O que é a purificação do santuário?
Queridos, o santuário terrestre foi moldado de acordo com sua contraparte celestial, como já estudamos, e servia para ilustrar os amplos desdobramentos do plano da salvação. A cada dia, os pecadores traziam seus sacrifícios para o santuário, onde as pessoas eram perdoadas dos seus pecados confessados à medida que estes eram, de certo modo, transferidos para o santuário, que, como resultado, ficava contaminado. Então, esta era a lição prática a respeito daquilo que Jesus faria. Ele levaria sobre ele todos os nossos pecados sobre ele. E até que a morte de Cristo se concretizasse, o santuário tinha esta lição para dar. A pessoa vinha, confessava ali os seus pecados mediante o sacrifício de um animal inocente. E pense, havia sangue por todo lado no santuário. O sangue estava presente em todos os rituais, então este santuário ficava contaminado e mal cheiroso, e este incenso servia para exatamente cobrir este mau cheiro do sangue que era usado nos rituais. Tudo isso simbolizando o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Por isso, um processo periódico de limpeza, de purificação, era necessário a fim de que o santuário agora pudesse estar limpo daqueles pecados que foram registrados nele. Esse processo era chamado de Dia da Expiação, e você encontra a descrição deste Dia da Expiação em Levítico capítulo 16. No grande Dia da Expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, e só ele podia fazer isto. O sumo sacerdote, o principal, passava por este véu, do santo para o santíssimo, a fim de limpar o santuário dos pecados que foram ali registrados. Muitos animais eram mortos neste dia da expiação, simbolizando a posterior morte de Jesus. Dessa maneira, os pecadores tinham condição de sobreviver no dia da expiação. Semelhantemente, podemos dizer que os pecados confessados daqueles que aceitaram Jesus foram transferidos também. Para onde, no nosso caso? Para um santuário terrestre? Não. Quando eu e você confessamos os nossos pecados hoje, eles são agora levados e transferidos para Jesus ao santuário celestial. Assim como os pecados dos israelitas arrependidos também eram agora transferidos para o santuário terrestre. Pegou a visão? Então, a forma prática de aprender com esta adoração, com este rito, era a transferência dos nossos pecados. No caso do santuário terrestre, os pecados dos israelitas. E no nosso caso, a transferência é feita para o santuário que está no céu. Por isso, meus queridos, este é o serviço que foi iniciado em 22 de outubro de 1844, que é justamente o período do encerramento da profecia dos 2.300 dias ou 2.300 anos. Nesta data, naquela ocasião, conforme havia predito o profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote entra no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, ou seja, purificar o santuário. E a revelação esclarece. E aqui eu peço muito a sua atenção, peço que você preste muita atenção para estas páginas que eu coloquei aqui nos slides para vocês. Páginas 421 e 422. Como antigamente eram os pecados do povo colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, em um novo concerto, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre quem? Sobre quem? Sobre Cristo. E transferidos de fato para onde? Para o santuário celeste. E ela continua explicando. E como purificação
típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se poluíra, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que estão ali registrados. Você louva a Deus pelo privilégio de ter cada um dos seus pecados apagados pela graça de Cristo? Você se dá conta disso? Como que alguém pode viver esta vida sem ter esta verdade muito definida na sua consciência? Eu devo confessar os meus pecados para que Cristo possa apagá-los. E ela ainda comenta: a purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento, e isto deve se efetuar antes da volta de Cristo, para resgatar o seu povo, pois que, quando vier, a sua recompensa estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Meus queridos, é isto que deve chamar a nossa atenção. O final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, abre a fase que chamamos de juízo. O juízo investigativo está acontecendo agora, começando por aqueles que já morreram e chegando até nós, os vivos. Se você prestou bem atenção na letra do hino que nós cantamos, você vai entender melhor também. Se não, você depois coloque para tocar. O link está aí na descrição do vídeo. Hino O Juízo, Novo Inário Adventista número 430. O juízo começou para que eu e você tenhamos lá nos registros do céu os nossos pecados que foram transferidos pela fé em Cristo, agora no Santíssimo, desde 1844, ele, como sumo sacerdote, está apagando os erros daqueles que confessam os seus pecados. Você aceita esta intercessão de Cristo por você? Porque somente esta intercessão será capaz de dar a você a certeza de novo céu e nova terra nos quais habitam a justiça. Como viver sem esta verdade? Queridos, voltando então àquele período do desapontamento, entre aqueles que sofreram o desapontamento e que até então não entendiam esta verdade do santuário, encontrava-se Irã Edson. Irã Edson era um fazendeiro metodista e a sua fazenda é uma propriedade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela pode ser visitada na cidade de Clifton Springs, estado de Nova York. Ela, inclusive, tem ali um tour guiado para que você possa, então, ouvir tudo a respeito da história desse pioneiro adventista. E o link da história dele está aí na descrição do vídeo, um vídeo de 5 minutos que eu peço que você dê atenção após a nossa mensagem. Muito bem, Edson fazia parte daquele grupo de pessoas que estava, então, decepcionada, mas que escolheram continuar fiéis à mensagem do advento. A sua casa era frequentemente um local de reuniões públicas para o estudo da Bíblia e para a oração. Inclusive, eu esqueci o nome em português, me perdoem, mas esse estábulo, né, esse celeiro, melhor dizendo, este celeiro que está aí numa cor mais acinzentada, é o celeiro original ainda da fazenda. E neste local, os irmãos se reuniam para orar. Eu tive o privilégio de visitar esse local em 2018 e eu fiquei emocionado de estar ali num lugar onde pessoas que estavam expectantes sobre a volta de Jesus, ao invés de abandonar a fé, eles ali se reuniram para pedir: Senhor, nos ajude. E o que aconteceu?
A casa de Edson, por ser este ambiente de reunião de estudo da palavra, havia ali, no dia 22 de outubro de 1844, um grupo de pessoas que se reuniu na sua fazenda para poder aguardar a volta de Jesus. E, obviamente, que este evento não aconteceu. Edson declarou que vários crentes se haviam reunido dentro desse seu celeiro na madrugada do dia seguinte, do dia 23 de outubro de 1844. E eles oravam pedindo a Deus, abre aspas, Deus, não nos não, por favor, não nos abandone nesta hora de aflição. Não nos deixe órfãos. Era a oração que esses homens e mulheres e crianças fizeram dentro deste celeiro. Após o de jejum, não é, o café da manhã, Edson e mais um amigo decidiram sair do celeiro e confortar outros vizinhos mileritas, indo até a casa de cada um deles. E no caminho, vocês estão vendo aí o milharal do lado esquerdo, ele começa a entrar pelo milharal. E naquela mesma manhã, enquanto ele atravessava o milharal, nesta figura que está aí é, no slide, ele recebe de Deus uma revelação. E nesta visão, ele enxerga Jesus Cristo no santuário celestial, passando do santo para o santíssimo. Aquilo que eles haviam agora buscado com fervor na palavra, Cristo revelou para Iran Edson, numa visão. Ele viu Jesus Cristo passando do santo para o santíssimo, uma obra de purificação que ocorreu no céu e não na terra. E esta informação chegou aos demais líderes do movimento adventista, e depois esta mensagem do santuário acabou sendo também a mensagem que deu a base para a aceitação do sábado como dia do Senhor. Sim, meus queridos, entendam, esta obra mediadora de Cristo respondia ao chamado da hora do seu juízo, que é descrito em Apocalipse 14, 6 e 7. Ali, temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ah, meus irmãos e amigos, que extraordinária mensagem para aqueles que estavam desapontados com este equívoco que se tornou amargo, conforme Apocalipse descreve. Comeu o livro, Apocalipse 10, 9, era doce a boca, mas se tornou amargo no estômago. Porém, o que viria adiante seria extraordinário. Se aqueles que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à terra, ele, ao término de 1844, ali dos 2.300 dias, Jesus então entrou no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação, preparatória para a sua vinda. Meus irmãos, a profecia se cumpriu direitinho. Por isso que quando olhamos para trás, podemos ter a certeza de olhar adiante e a convicção de que Cristo cumprirá tudo, porque ele já cumpriu o que ficou para trás e vai cumprir o seu breve retorno também. Você aceita? Você aceita esta verdade do santuário como sendo algo essencial, a necessidade de que eu e você investiguemos nossas vidas e confessemos os nossos pecados, a fim de que este sumo sacerdote no céu, ao agir purificando o santuário celeste, apague as nossas transgressões. Você aceita ser perdoado por Cristo e ter a certeza de que a cada dia vamos nos tornar mais semelhantes a Ele, para que possamos vê-lo voltar o mais breve possível? Será que você abre o seu coração para que este sumo sacerdote, este advogado justo, ajude você a cada dia ser melhor nesta jornada? Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós.
Muitas e muitas vezes nós não nos damos conta da importância de uma mensagem como esta do santuário. Muitas pessoas hoje sequer têm a certeza de estarem salvas, exatamente porque ainda não compreenderam a necessidade de aceitar a Jesus como Salvador e a realidade de que estamos todos na fase investigativa das nossas vidas. E o seu desejo é que tenhamos ao lado de cada pecado a inscrição perdoado, para que eles sejam de fato apagados. O Senhor tem tanto amor por nós, que o Senhor nos ajuda e completa a nossa deficiência, a nossa indiferença, o nosso desprezo, é completado com a tua graça, a fim de que possamos realmente estar prontos para viver com um Deus santo. Obrigado por esta extraordinária mensagem do santuário, um Deus santo, um Deus sem limites, que escolheu viver entre as suas criaturas. E quando esta terra for recriada, o tabernáculo de Deus estará aqui em nosso planeta. O Senhor vai governar o universo, vivendo entre nós. Que amor, meu Deus, que amor! Permita que possamos aceitar este amor, confessando os nossos pecados e buscando cada vez mais, através da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho, uma vida mais semelhante à sua. Livra-nos, livra-nos de nós mesmos e permita que um milagre aconteça em nossa vida. Mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecidos por tão maravilhosa mensagem. Senhor, volte logo para nos buscar. Que estejamos prontos hoje para este encontro contigo, orando em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Muito obrigado pelo privilégio de compartilharmos mais esta mensagem do livro O Grande Conflito. Por favor, próxima quarta-feira, capítulo número 24. O livro em PDF está aí disponível no chat do Zoom e nos links e na descrição dos vídeos no Facebook. Você pode ter acesso, caso ainda não tenha, o livro em PDF ou o audiolivro para você ouvir a leitura. E amanhã, nesses mesmos links do Zoom e do Facebook, 6 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, a família Primeiro Encontro. Quarta-feira que vem juntos e amanhã também, pela graça de Deus. Deus te abençoe, te dê uma boa noite e lembre-se, breve Jesus voltará.